Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Eu estava dando uma olhada aqui nos números de vocês, porque, por exemplo, enquanto eu perguntei se era bom, né, os dados são públicos, tem o BDR listado aqui na B3. Em 2019, vocês tiveram um lucro, arredondando aqui, de 59 milhões. Em 2020, o lucro foi para 385 milhões. Então, cresceu 6,5 vezes no horizonte de um ano. Em 2021, também um belo lucro, 240 milhões. E aí, quais são os principais riscos, além dessa questão da volatilidade? Deixando a coisa talvez mais simples, para quem está vendo a gente, encare uma mineradora de ouro como um ouro com anabolizantes. Se dá certo, vai melhor, né? O preço do ouro está subindo, ela vai melhor. O preço do ouro está caindo, ela tende a ter um desempenho pior. Mas não é só acompanhar o preço do ouro, tem também peculiaridades do negócio. Quais são os principais riscos, pensando no negócio em si? A gente tem que estar sempre atento aos riscos inerentes da operação, então aos riscos ambientais, riscos de estruturas, né? Então você tem que ter certeza de que as estruturas, os ângulos que você está fazendo, os pits, os taludes, estão super seguros, que não vai ter nenhum tipo de desmoronamento. E existe um imenso conhecimento sobre isso, é muito você ser diligente sobre o que já existe. Aí tem outros riscos como terremoto, enchentes, isso também tem que ser bem monitorado para que você não perca a sua produção. Agora, terremoto, se tiver um terremoto enorme na região que a gente atua, isso pode desestabilizar alguns pits e isso vai comprometer a produção por um período de tempo. Então, todos esses riscos é inerente a uma operação de quem está operando ali no céu aberto ou muitas vezes, né, abaixo, subterrâneo. A maioria é subterrâneo ou é céu aberto? A maioria da nossa produção é céu aberto, né? A gente tem uma operação no México que é a subterrânea. Quais países que vocês têm operação hoje? Eu ia perguntar quais países, porque você falou de terremoto, se for no Brasil, não, a gente tem, não tem, às vezes tem uns pequenos, mas não interferem. Tem no México, tem uma operação no Brasil e os projetos de crescimento, 2 deles são no Brasil e um mais distante na Colômbia. Pô, os países, assim, que tem as minas de ouro, a maioria são países emergentes? Ou vocês têm minas... Porque vocês são uma mineradora canadense, né? Não tem mais lá? No Canadá tem produção de ouro ainda relevante. Os Estados Unidos também produz mais do que o Brasil. A China hoje é o maior produtor. Agora você tem muitos países produtores na África. A África do Sul foi uma grande produtora por muito tempo. Hoje não é mais, porque já está exaurindo as reservas. O Brasil tem crescido um pouco mais de produção, mas ainda não está nem entre os 10. Então você tem, o ouro ele é interessante porque ele está em qualquer lugar, mas é muito difícil de encontrar. Você não é uma região específica que vai ter ouro, mas é muito difícil você encontrar. Então você tem Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, todos eles produzem também, né? Aí você tem os nossos países aqui na América do Sul e na África. Você acha que um risco para a exploração é a questão de segurança jurídica em um país? Sim. Isso tem que estar sempre atento e é por isso que a gente gosta de atuar em países que são democráticos. A gente ainda não tem operações na África, na Venezuela ou alguns outros países em que a gente não vê uma estrutura mínima jurídica para que possa defender o seu ativo. Eu consigo ver o Maduro falando que em nome da revolução o seu ouro agora é nosso. O seu ouro, a sua empresa, porque quanto você produziu aí pode me dar que pertence a mim. É complicada essa parte. E eu perguntei do Canadá, eu gosto de Tio Patinhas. Lembra que tem aquele livro capa dura que eu comprei? Como é que o Tio Patinhas ficou rico? Com ouro? Com ouro. Moedinhas. Explorando ouro no Klondike, que é uma região do Canadá onde tinha ouro. A história dele é essa. Aí ele achou muito ouro e fez tudo moedinhas e fica mergulhando nelas. Também. Não tentem mergulhar nas moedas em casa. Tá? Não dá certo. É só coisa de desenho. Não, se for comprar ouro, não guarde em casa. Pague o aluguel, você tem várias casas aí que podem... Não, e até perguntando, os clientes, quem compra ouro da mineradora em si? A gente acaba nem vendo o cliente final, né? Porque a gente produz o ouro, leva para uma refinaria que vai elevar o teor para... A gente produz com 85% de pureza, não nos 0,999, né? A gente leva para uma refinadora, ela vai elevar a pureza, vai deixar o ouro bonito no standard, né, na barra, e depois você vende ele no mercado. É como você vender ações numa bolsa. Você não necessariamente está sabendo quem foi o comprador. Então, a gente daí faz essa negociação numa bolsa, seja de Londres, seja nos Estados Unidos ou no Canadá. Mas o refino já não é parte do negócio de vocês, então? Já manda para alguém que faz isso? A gente manda para alguém para fazer. A gente já faz as barras, mas elas ainda não estão no estado de pureza necessário para ser comercializada nesses mercados. E pensando até na subida do preço do ouro nesses últimos anos,
o Pepa falou o dado, na verdade, de quanto é que foi mais ou menos a subida, isso cria um estímulo para que vocês comecem a explorar novas minas. Vocês foram atrás disso? Esse movimento está acontecendo ou o pessoal, por conta da pandemia, ficou parado, com medo de investir mais nessa parte? Não, a gente tem duas frentes de crescimento, né? Uma delas é minas dentro da nossa propriedade. Então, tem um ditado que fala assim, o lugar mais fácil de se encontrar ouro é do lado de uma mina de ouro. Então, a gente já tem todo o requerimento de pesquisa nessas regiões. Então, a gente vai, o que a gente chama de near mine, é o próximo à mina. Você vai encontrando mais ouro e depois vai agregando na produção. Então, isso é o que a gente chama assim, do crescimento já meio que brownfield, do crescimento sem ser novo negócio, né? Aí a gente tem crescimento via fusões e aquisições. Então, a gente tem olhado, sim, minas em que já tem o ouro descoberto, mas que, por qualquer razão, não foi desenvolvida ainda. E aí a gente consegue entrar com conhecimento, capital e depois a management, né, a gestão das operações. Então, isso a gente tem olhado, preferencialmente nos países que a gente atua, mas é uma frente, sim, que pode ser viabilizada. Como se comprasse outra mina que já existe, já começou, mas está primária ainda. Exato. A gente não gosta de entrar, a gente não é uma empresa que vai descobrir novas grandes reservas, né? Porque isso é um jogo diferente, você investe um capital enorme e no fim você não descobriu, você perdeu tudo. Então a gente prefere entrar onde já está descoberto, né? Então, para que a gente possa trazer capital e conhecimento para desenvolver aquele projeto. Muitas vezes até otimizando o projeto, né? Tem um que a gente está fazendo agora, chamado Almas, em que a gente... No Brasil esse? No Brasil. Em que a gente conseguiu ver, compramos ele em 2017, vimos a possibilidade de reduzir o CAPEX, sem comprometer muito a produção, e aumentamos muito a rentabilidade do projeto, que hoje está dando 100% em dólar ao ano, com 50% de alavancagem. Então, o mercado ainda tem, né, retornos interessantes, mas não é simples encontrar, você tem que cavar, e depende muito de conhecimento que você vai ter do país, e também seu network para achar essas novas minas. E pensando nesse ditado que você falou, que o lugar mais fácil para encontrar uma mina de ouro é ao lado de uma outra mina. Essa você já repetiu algumas vezes, Por exemplo, amor. sim, eu acompanho, né, o mercado de ouro. A região de Serra Pelada, onde praticamente fizeram uma pirâmide ao contrário lá, assim, de escavação. Ainda tem ouro nessas regiões famosas do Brasil, onde tinha lá os Bandeirantes também lá atrás? Tem, e é interessante, seja dos Bandeirantes, ou hoje, boa parte das minas em operação no Brasil, a origem dela foi ou na parte dos portugueses ou recentemente por garimpeiros. Agora, só nos últimos 5, 10 anos, você vê a tecnologia entrando para detectar novas minas, mas a origem das minas que a gente opera são ruínas antigas portuguesas, em que depois que a tecnologia evoluiu do ponto de vista de operação, você conseguiu viabilizar produzir com 1 grama por tonelada, não mais 30 gramas por tonelada. E isso deu abriu um novo caminho aí para o Brasil de crescimento do ponto de vista de ouro. Ainda tem muito ouro a ser descoberto no Brasil. O Brasil é um país que tem um conhecimento muito pouco da sua capacidade mineral. Não é só ouro, mas todos os outros metais podem vir junto. O Brasil hoje conhece 25%, 30% do seu solo, né? Os outros países conhecem já 80%, 90%. Então tem muita coisa para ser feita no Brasil. Vai requerer muito investimento, a gente precisa de mais empresas listadas de ouro para que a gente possa trazer mais capital e desenvolver o país como todo como um grande produtor, não só de ouro, mas de outros minerais, que é uma grande fortaleza nossa.